Carol. Não, pode Oi, ficar, contagem regressiva. Ok. Boa noite, Carol. boa noite, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, e você, né? Tudo jóia. Bom, legal, bacana, né, ter você aqui hoje no nosso evento da Ágil Escola de Negócios. Vamos acompanhar aí o pessoal. Estamos aqui também com a nossa diretora de marketing para cuidar aí da nossa produção. Eu vou acompanhar aqui também pelo celular, tá? Perfeito, A gravação aí, né? A nossa live, até para fazer as devidas melhorias. perfeito. Pessoal, nós estamos aí na hashtag terceira live semanal ágil. O tema de hoje diz respeito aí à comunicação, mas não é uma comunicação qualquer, uma comunicação em alta performance, no caso, né? Eu Essa diria aí em alta voltagem. E é, temos aqui a nossa empresária aí, nossa facilitadora ágil, a Carol Mira, que falará com nós a respeito desse tema, que ela é especialista, e eu tenho certeza aí que todos poderão aproveitar bastante. Carol, só para lembrar, essa live aqui, no caso, depois a escola também compartilha em todas as mídias sociais, tá? A gente, né, perfeito, aproveita aí a gravação e distribui, tá legal? Eu vou, ótimo. até para a gente respeitar aí o horário, o tempo, o pessoal vai acessando, vai entrando, muitas vezes comentários. Eu vou passar a palavra, então, aí para que você se apresente, tá? E na sequência a gente começa a entrar nesse tema aí, vamos ver se o pessoal se movimenta um pouco, tá legal? Com Vai certeza. Vamos lá, bora lá. Bom, gente, é um prazer para mim estar aqui, né, como facilitadora da Ágil, fazendo essa live. Eu sou Carol Mira, eu sou empresária aqui na cidade de Osasco, sou casada com o Marcelo, sou mãe do Vitório, e eu costumo dizer que eu sou administradora de empresas por formação, empresária por paixão e treinadora, desenvolvedora de pessoas por missão de vida, né? E hoje eu estou aqui para continuar vivendo aí a minha missão, compartilhando um conhecimento para que você tenha mais alta performance na sua comunicação especificamente. Ronaldo? Não estava mais te vendo. Não, pode seguir normalmente aí, é que como a produção a gente tem que fazer os ajustes, aí eu tirei um pouquinho a cama, essa Sim, coisinha rápida. perfeito. Tá ok. Estamos Bom, juntos. podemos continuar? Podemos sim. Carol, eu acho que é legal até, antes de você entrar realmente no tema dessa noite, né, dessa live, você falar pelo menos um pouquinho aí a respeito da sua experiência profissional. Por que que é legal? Na Ágil, né, nós temos alguns facilitadores que também são professores, muitos são microempresários, empresários de empresas de pequeno porte, de maior porte, e eu acho que é legal para mostrar que você, com certeza, traz todo esse conteúdo, lógico, acadêmico, esse conteúdo do livro, como eu costumo dizer, mas você também traz essa experiência prática de mercado, isso. Então, acho que é legal mostrar para o público, para o pessoal que está acompanhando a nossa live, né? Essa sua experiência, pode ser? Claro. Pessoal, como eu disse, eu sou administradora de empresas, né? Eu tenho 10 anos de experiência em multinacionais automotivas. E em 2015, por conta de uma maternidade, eu engravidei em 2013. Em 2015, eu decidi sair do mercado de trabalho para fazer uma transição de carreira. E aí, nesse momento, junto com o meu esposo, a gente decidiu abrir um comércio, tá? Ele já tinha alguns comércios, e aí eu falei, agora é o meu momento de empreender. Então, a gente abriu um comércio, abrimos uma padaria aqui na região de Osasco, e eu fui trabalhar na padaria. Foi um novo momento para mim, porque, de fato, você sai de um mercado automotivo, né, um mercado corporativo grande, para você ir para uma microempresa, uma empresa que você é responsável por todos os processos, por todas as áreas, né, você é a cabeça da empresa, o coração da empresa, é muito desafiador. Então, eu passei por esse processo de transição de carreira. No início, eu confesso e assumo aqui para você que não foi fácil, tá? Foi muito desafiador. O meu mindset estava totalmente aí voltado para o mundo corporativo e não estava funcionando dentro de um pequeno negócio. Mas, quando as coisas ficam difíceis, a gente precisa procurar ajuda. E nesse momento, então, eu fui no Sebrae, comecei a trabalhar muito a questão do networking para eu entender o que eu precisava mudar em mim para eu conseguir conduzir o meu negócio de uma maneira correta, né?
E aí, nesse momento, eu fiz várias formações, fiz a formação como empreteca no Sebrae, né? Fui fazendo algumas outras pós-graduações e as coisas começaram a acontecer. Fui me adequando ao novo cenário em que eu estava inserida enquanto empreendedora. E aí as coisas começaram a acontecer, eu fiquei com essa padaria aí por 3 anos, né? No final do ano passado, nós fizemos a venda dela, e hoje estamos com uma nova padaria que chama Casa Carolina, inclusive, né? Eu e meu marido estamos à frente aí da administração, ele fica mais na linha operacional, e eu fico mais na parte de gestão de negócios, processos de RH, processos de marketing, processos financeiros, né? A parte toda da gestão financeira. Eu fico suportando ele nesse sentido, porque é o que, de fato, é o meu core business, né? Em paralelo a isso, eu me reconectei aí durante esse tempo com o meu propósito de educação. Eu sempre tive, o meu pai é pedagogo, então eu sempre tive referências, né, de pessoas da área da educação. E aí eu resolvi me conectar de novo com esse propósito, e depois de muitas especializações, então eu fiz toda a formação para hoje eu ser Master Coach, fiz mentorias, participei de diversos cursos aí de gestão de negócios, curso de oratória, de comunicação, participei também de um treinamento de PNL Practitioner, e aí eu venho aí, né, construindo o meu currículo, e há 2 anos e meio eu estou atuando na minha empresa de desenvolvimento humano, e hoje a minha missão é direcionar pessoas e negócios para o sucesso, compartilhando os meus conhecimentos através de palestras, processos de coaching individual em grupo e treinamentos também. Então, essa é um pouquinho da minha história, né, contada assim de uma forma muito rápida, mas para vocês entenderem toda aí a bagagem que eu venho construindo ao longo da minha vida profissional. Muito bom, Carol. Parabéns, um belo currículo, né? E, logicamente, que eu, como CEO, fundador da Ágil Escola de Negócios, fico muito feliz de tê-la como uma facilitadora ágil, com toda essa sua experiência aí, muito legal. Carol, então vamos lá, né? Vamos iniciar o tema da noite, comunicação em alta performance, ou alta performance de comunicação, né? Eu vou passar, então, aí a palavra para você, fique à vontade, tem aí desejo aí uma ótima live para todos nós, e, eventualmente, surgir algumas dúvidas aqui do pessoal, eu vou mediando aí com você, tá bem? Perfeito, pessoal, é isso aí. Se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Hoje a gente está aqui para compartilhar o conhecimento, né? Eu especificamente para trazer aquilo que eu venho estudando para você, para que você melhore os seus resultados. Mas dúvidas, não hesite em perguntar, né? Quanto mais você questiona pessoas, processos, mais bem-sucedido você pode ser. Então, estamos à disposição aí para responder as suas dúvidas. Gente, o tema de hoje é muito importante, tá? Nas conversas que eu tive com o Ronaldo para a gente fazer essa live, a gente se baseou muito na questão de um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, onde eles identificaram que 70% dos problemas das empresas são gerados, tá, de uma forma direta ou indireta, por problemas de comunicação entre as pessoas. E aí eu te pergunto, você acha que isso é possível? O que você acha aí? Você acha que realmente a comunicação pode gerar 70% de problemas dentro de uma organização? Se você tem uma empresa, qual que tem sido a sua experiência? Tá? E aí, com base nisso, eu desenvolvi esse conteúdo, né, para que esse conteúdo muito reduzido, porque aqui eu vou trazer para vocês pinceladas, né, dicas de como você já pode melhorar os seus resultados a partir de amanhã, transformando a tua comunicação. Mas é um tema, de fato, muito amplo, e como eu conversei com o Ronaldo, isso lá no futuro dá um belo treinamento aí de 2 dias. Então, veja se realmente faz sentido para você e comece a investir nisso porque vale a pena. E antes de eu ir diretamente para o conteúdo, eu gostaria de fazer um combinado com vocês, tá? Então, estica o bracinho aí, imagina que você está segurando uma caneca, tá? E essa caneca, ela tá cheia do seu aprendizado, dos seus conhecimentos, da sua experiência de vida, da sua bagagem. E nesse momento, para você participar dessa live aqui, eu peço que você comece a esvaziar essa caneca. Esvazie ela. Joga tudo fora, e isso por um tempo, tá, gente? E aí agora você está pronto para receber o novo. Receba o novo. Por mais que você talvez já tenha ouvido falar alguma coisa sobre esse tema, é sempre bom a gente fazer um processo de reciclagem
ouvir esse conteúdo, talvez de uma outra pessoa, para que vocês se renovem, para que vocês tenham a chance de sempre estar aí, subindo a escadinha rumo ao sucesso de vocês, tá bom? E o segundo combinado que eu quero fazer com vocês, as dicas que nós vamos dar aqui, são dicas que podem ser aplicadas a partir de hoje na tua vida, tá? Porém, tenham em mente que a mudança de atitude, ela é um processo, né? O resultado não vai aparecer do dia para a noite. Então, assim, é treino, tá? É treino. Então, não desistam, se esforcem, se dediquem, porque isso é fundamental para o teu sucesso. O teu sucesso é treino, precisa de repetição para que você realmente veja o resultado, tá? E aí, voltando aqui para o início da live, nós temos o problema. O problema que eu expus, que 70% das empresas estão tendo problemas, e esses problemas são ligados aí à parte da comunicação, tá? E a grande premissa, pessoal, é que tudo em nossa volta, tudo em nós comunica. É impossível a gente não se comunicar. O tempo todo nós estamos comunicando. O nosso silêncio comunica. O tempo todo, a nossa roupa comunica, o nosso olhar comunica, os nossos gestos comunicam, tá? A sua mesa de trabalho, a forma como ela está organizada comunica. Então, comunicação é de fato um tema que pessoas de alta performance precisam ter gerência. E hoje aqui nessa live você vai ter 3, 4 dicas, né? 3 no mínimo e 4 no máximo, 4 dicas para que você já comece a assumir essa postura, de que você já está podendo ter clareza e gerenciamento do teu processo de comunicação. A boa notícia que eu trago para você aqui na live é que a comunicação é algo que está 100% no teu controle. Não depende de ninguém, não depende do seu chefe, do seu líder, do seu funcionário, né, do seu fornecedor, dos seus parceiros, não depende. Depende única e exclusivamente de você. Então, essa é a boa notícia, tá? Beleza, Ronaldo? Tá acompanhando aí, né? Estou acompanhando e convidando aqui as pessoas para participar da live e já respondendo o comentário. Eu estou fazendo. Convida que esse tema é fantástico e a gente precisa realmente levar esse conteúdo de forma gratuita para que as pessoas comecem a melhorar os seus resultados, né? E aí, esse tema, pessoal, só para vocês entenderem, para os mais conformes aí, que gostam de ter a informação da maneira correta, o embasamento teórico desse conteúdo que eu vou trazer aqui na live para você é a programação neurolinguística, basicamente, com uma pitadinha aí de inteligência emocional e da comunicação não violenta, tá? São técnicas que todas essas ciências, tá, trazem para que a gente realmente possa melhorar o nosso processo de comunicação e ter ganhos na nossa vida profissional. E como bônus, aqui na live, você também vai ter ganhos na tua vida pessoal. Vejam que beleza. Legal? Pessoal, seguinte. Existem 2 pressupostos que são muito importantes a gente entender agora no começo, porque ao longo da live eu vou sempre voltar neles, tá? Primeiro pressuposto. Primeiro, o significado da comunicação é a resposta que se obtém, independente da intenção do comunicador. Ou seja, quando eu comunico, a resposta que o outro me dá é a resposta da comunicação. E a responsabilidade por isso é minha, porque eu sou a comunicadora. Trocando em miúdos, é o comunicador que é o responsável pela mensagem que ele quer passar. Se, por exemplo, vocês estão numa reunião de trabalho na empresa, apresentaram um tema e as pessoas não entenderam, o problema não são as pessoas, o problema é você, que é o comunicador. E ok, tá tudo certo. O importante é você reconhecer isso e entender que você precisa de técnica, que você precisa de ferramenta para que você realmente possa virar esse jogo, ok? E hoje você vai ter isso aqui, hein? E segunda premissa, que, como eu já disse, todo comportamento é uma comunicação. Todo comportamento. Tenha consciência. Tudo que você está fazendo, você está comunicando algo de alguma forma, ok? E aí, Ronaldo, o que eu fiz? Eu preparei 4 dicas para as pessoas que estão aqui com a gente acompanharem e já começarem a anotar, tá, gente? Porque assim, se você decidiu investir essa hora tão preciosa do teu tempo, do seu dia nessa live,
não participe da live sem o papel e uma caneta. Se você está deitado aí no sofá, de boa, senta. Esse conteúdo, esse momento é seu. Já que você decidiu investir essa 1 hora, eu digo para você, dá o seu melhor. Anota os seus insights para que você comece a aplicar, para que você compartilhe isso com as pessoas e para que você comece a ter resultados. Porque o nosso propósito aqui é que você, a partir então, depois de assistir todos esses conteúdos, essas lives que o Ronaldo com a Ágil está trazendo, tá? Você comece a ter resultados na tua vida, na tua empresa, no teu negócio. Fechou? Essa é a nossa proposta, né, Ronaldo? É isso aí, lembrando que essa proposta, ela contempla todos os profissionais, né? Na realidade, não importa se você já é um empresário, micro, pequeno, médio, grande, empreendedor, ou se você é, entre aspas, um empregado, um colaborador, prestador de serviço, fornecedor, todo mundo usa a comunicação, né, Carol? E você já deu uma dica, essa dica que você já deu de cara aí do comunicador, ela já é esclarecedora, né? Na verdade, absorver realmente esse entendimento de que nós somos responsáveis pela comunicação. Então é isso aí, tô adorando. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos para a primeira dica, gente? Primeira dica que eu trago para você. Procure ter uma congruência, um alinhamento entre a tua comunicação verbal e a tua comunicação não verbal. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a nossa linguagem, dentro de um processo de comunicação, a linguagem, as palavras, elas representam apenas 7% da mensagem que você quer entregar. Ronaldo, você parou para pensar nisso? Dos 100%, as palavras representam 7%. Isso numa comunicação, Ronaldo, face to face, né? Cara a cara. As palavras que eu te disser representam 7% da mensagem. Impressionante. Impressionante. 38%, tá? É representado pelo tom da minha voz, o tom que eu estou usando. Você vai interpretar a mensagem também através disso. E os outros 55% vão ser oriundos da comunicação não verbal. E aí agora eu vou começar aqui a falar com vocês, né, sobre alguns exemplos para que vocês vão entendendo isso. Então vamos lá. Isso no face to face, né? Numa ligação telefônica, as palavras já passam a representar 18%. E a comunicação não verbal, que são gestos, tom de voz, forma de falar, 82%. Veja que aí a linguagem, no telefone, a linguagem já faz uma diferença, tá? Mas a maioria das nossas relações são aí, né, principalmente profissionais, são aí no contato físico. Não digo agora, né, porque nós estamos num momento atípico, mas só pelo fato de estar aqui no Zoom, já é uma comunicação face-to-face, certo, Ronaldo? Na live, né, já é um face-to-face. Então, aqui as minhas palavras valem 7% apenas. E aí, qual que é a primeira conclusão que a gente pode tirar disso? Se você se apegar somente às palavras, à linguagem no processo de comunicação, a chance de você não ser entendido é enorme. É enorme. Por isso que a minha primeira dica é congruência entre o verbal e o não verbal. Congruência entre as suas palavras e as suas expressões, a tua postura, o seu tom de voz, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu ligo para uma pessoa e falo assim, oi, tudo bem com você? E a pessoa responde, tudo bem. Eu não vou perguntar, tudo bem mesmo? Por quê? Porque a comunicação não verbal dela me trouxe muito mais informação da mensagem do que as palavras. E o quanto que hoje, nos nossos ambientes de trabalho, e até dentro, talvez, da nossa própria casa, a gente vem não alinhando o verbal com o não verbal e trazendo dúvidas para as pessoas com quem a gente está se comunicando. Entende? Faz sentido, Ronaldo? Mas, Carol, faz bastante sentido. Muito sentido. Então, vamos lá. É muito importante que você, como um profissional, como um comunicador de alta performance, preste atenção no seu tom de voz, preste atenção nas suas expressões, preste atenção na tua postura, perceba se você está sendo de fato congruente com a mensagem que você quer passar. É a mesma coisa que eu falar para o Ronaldo. Ronaldo, fazer uma live sobre comunicação é inspirador para mim, porque eu sei que esse tema transforma a vida das pessoas. E eu respondo,
É verdade, cara. E aí eu falo assim para ele, Ronaldo, fazer uma live sobre comunicação para mim é inspirador, porque eu sei que isso transforma a vida das pessoas. Sensacional, é isso aí. Qual live que vocês querem assistir, gente? Responde aí. A primeira ou a segunda? Entende como é importante a congruência? Então, nesse momento, eu pergunto, quem tem sido você? Como que você vem passando as suas mensagens? Como que você vem vendendo o teu produto, o teu serviço? Você fala dele com inspiração? Você traz a mensagem, as palavras, e você traz também o movimento corporal, o tom de voz, a entonação, a postura, que é congruente com essas palavras que você está dizendo? Vamos falar de um outro exemplo, Ronaldo, para trazer mais clareza, tá? Eu gosto muito, gente, de trabalhar com exemplos para que vocês vão entendendo aí o conceito e internalizando a importância do assunto, tá bom? Novo ministro da Saúde. O cara é top, o currículo dele é excelente, talvez melhor que o do Mandetta. Só que a comunicação não verbal e a verbal dele é extremamente incongruente. E o que está acontecendo com esse cara? As pessoas estão em dúvida. As pessoas estão questionando. As pessoas não estão pensando no currículo dele. As pessoas estão pensando no que elas estão vendo, que não está batendo uma coisa com a outra. Então, use esses exemplos para você entender e começar a se gerenciar. Para que a gente gerencie o nosso processo de comunicação, é muito importante, Ronaldo, que a gente também tenha um pouco da nossa inteligência emocional desenvolvida. Porque é dentro desse processo que eu tenho a capacidade de me perceber e de saber como que eu estou indo, né? Existe até um livro que o nome é Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Só que para você fazer uma autoavaliação tua, você precisa ter aí um nível de inteligência emocional, se conhecer como que você funciona, para que você consiga ter uma visão clara a respeito da tua posição. E às vezes, Ronaldo, muita gente não está alcançando resultado por isso. Esse ministro da Saúde, por exemplo, vai demorar mais tempo que o Mandetta para alcançar o resultado que ele quer, para ter aí a adesão do povo, né, a confiança do povo. Por quê? Porque enquanto ele não melhorar a comunicação não verbal dele, as coisas não vão funcionar. Certo? Lembra que eu falei? Linguagem é 7%, é muito pouco. E como você falou, né, nesse exemplo que você citou, Carol, ele, né, o profissional, é responsável pela comunicação, ele é o comunicador. As pessoas que estão na ponta, e é legal você fazer esse comparativo, né? Eu não tinha pensado dessa forma. Eu, por exemplo, eu não consegui entender até agora o recado que ele quer passar. E realmente não é um problema que está comigo. Na realidade, ele, enquanto comunicador, ele não está sendo congruente, como você explicou aí para nós, né? Não está tendo essa sintonia, né? Vamos colocar assim, e acaba gerando essa falha na comunicação. Tá perfeito, muito bom o case aí que você tem. Exatamente. Inclusive, ó, para você, vou ir além, tá? A roupa que ele usa o terninho, se posiciona de fato como ministro. Mas nesse momento ele precisa estar voltado para o povo. O Mandetta usava o jalequinho lá dele, como os outros, todo mundo de uniforme, escrito Ministério da Saúde. Ele colocava no peito, Ministério da Saúde. Gente, isso vende, é uma imagem, ele está comunicando algo ali. Ele vestiu a camisa. Tudo comunica, meu povo, tudo comunica, tá? Então, fiquem com essa mensagem. É muito importante, então, a dica final aqui para a gente encerrar essa primeira dica. Gerencie a congruência, tá? O quanto que o seu não verbal e o teu verbal estão conversando. Se aquilo que você está dizendo é o que você mostra, talvez sem dizer nada. Beleza? Combinado? Legal. Entendendo, quem está gostando do assunto, dá um joinha aí, vai sinalizando, vai comentando. Se tiverem perguntas, no final a gente responde, tá? Isso, o pessoal pode mandar nas perguntas também. A nossa diretoria de marketing, a nossa diretora de marketing está acompanhando, já está aqui sinalizando também algumas coisas, tá legal? Tá, pessoal, ela está me sinalizando pelo... nós estamos acompanhando aqui pelo Facebook. Porque eu não estou acompanhando nenhuma outra rede, só estou 100% aqui com vocês. Fica
tranquila. Você é a nossa estrela da noite aí com o tema comunicação, alta performance. E vai facilitar esse tema para nós aí. Não se preocupe com outras coisas. Gente, ó, só uma outra observação aqui, tá? Conforme as pessoas que mais convivem com você na empresa, no trabalho, enfim, na sua casa, essas pessoas começam a conhecer você e realmente você começa pelo conjunto de sinais que você vai demonstrando, né, em cada situação que acontece, elas começam a ver o quanto que você é congruente ou não, entende? E talvez essa falta de congruência na comunicação pode te prejudicar, né, no momento em que tiver talvez um desafio em que você poderia assumir, porque você tem conhecimento, mas às vezes não está se comunicando da forma certa, tá? O profissional de alta performance, ele precisa aí estar estruturado como um todo, tá? Como um todo. Ele precisa ser um bom comunicador, ele precisa ser um bom negociador, ele precisa ser um bom técnico, ele precisa ser uma pessoa emocionalmente controlada, desenvolvida, tá? Precisa ser uma pessoa de atitude, e para isso, nesse cenário, a comunicação faz uma grande diferença, porque é a partir dela que as pessoas vão conseguir te perceber, tá? Vamos para a segunda dica? Segunda dica chegando aí. Ronaldo, agora eu quero falar de um tema muito bacana também, tá? Que afeta muito a nossa comunicação, que é o uso de uma palavra que a gente adora, uma palavra que a gente é viciado, que é a palavra mas. M-A-S. Mas, gente, esse mas é perigoso. É uma delícia falar, né? Soa tão gostoso, mas é um perigo esse mais. Por quê? Porque é uma palavra adversativa, uma palavra que conduz a tua mente a entender que o que você disse talvez está sendo substituído por outra coisa mais importante, tá? Então, aqui a minha proposta é trazer nessa segunda dica a sugestão: substitua a palavra mas por uma palavra aditiva, que adiciona. E como que isso vai interferir aí na melhora da tua comunicação? Então, vamos lá. Ronaldo, vamos pensar numa frase que tem a palavra mas no meio. Eu vou te dar uma sugestão aqui, posso? Claro, vamos lá. Então, vamos pensar aqui na sala. Ó, esta sala é ótima, mas o aluguel dela é caro. Qual a mensagem que você gravou aí na tua mente? Eu gravei que é uma sala muito cara. Ai, ó, gente, ó, eu não combinei nada com ele, eu juro. Eu entendi que é uma sala que eu não posso alugar nunca, esquece, é muito caro. Gente, é uma sala cara. Então, assim, é isso que acontece com a palavra mas. Sempre que eu trago uma frase e eu coloco mas e trago uma outra sentença depois do mas, o que o mas faz? Ele apaga da nossa mente a frase anterior. Ele apaga, tá? A gente costuma dizer que o mas, ele é um grande apagador. Então, se, por exemplo, você está numa conversa com alguém, com um amigo de trabalho, com o seu líder, e você fala, concordo com o que você fala, acho bacana essa sua ideia, mas deveríamos fazer de outra forma. Nesse momento, você está apagando o que você ponderou e até talvez um feedback positivo que você deu para outra parte da comunicação, entende? Então, o que acontece? Quando eu uso mais, eu diminuo o que vem antes do mas. E eu exalto, eu elevo o que vem depois dessa palavra mas, tá? E aí, nesse momento, qual que é a postura da outra pessoa automaticamente, tá, gente? Ela não vai nem pensar nisso, não é intencional, é automático, porque o nosso cérebro é programado para isso. O que ela vai fazer? Ela vai assumir uma postura de defesa. Ela vai se colocar na defensiva. E aí, a comunicação tende a dar mais conflito, tá? Então, vou dar exemplos aqui, como eu tenho falado, eu gosto muito de exemplos, para que vocês comecem a perceber a diferença. Eu falo para você, Ronaldo, esse projeto que você tem aí com a Escola Ágil das Lives é ótimo, mas seria muito legal se mais pessoas estivessem participando. Gente, eu acabei o projeto. Entende? Sim. Percebe a diferença, olha a diferença aqui, presta atenção. Ronaldo, esse projeto é ótimo, sim, ótimo. E seria muito legal se mais pessoas estivessem participando. Ou seja, a substituição do mas
por outra palavra aí que acrescenta, adiciona, Aditiva. como o aditivo, né, a aditiva aí que você comentou, ela passa já um significado de somar, né? Você não perde aquele efeito positivo que foi na primeira parte da mensagem, pelo contrário, esse efeito ele fica reforçado na segunda parte, não é isso? Exatamente. O que acontece nesse momento, Ronaldo, é que eu abro o leque de possibilidades. Então, eu tenho a sua condição, né? Esse projeto é ótimo, ok. E eu trago a outra condição. E mais pessoas poderiam participar. Então, eu tenho duas possibilidades para serem analisadas, tá? E não fica aquela rixa. Não, mas eu penso assim, ele pensa assado. E aí a comunicação começa a ir para um lado do conflito. Não é o objetivo. A comunicação ela tem o objetivo de solucionar, de trazer a solução, né? E não de gerar conflito. Então, você vê que um comportamento simples, como o uso da palavra mas, né? Substituído aí pela conjunção e, já faz uma diferença. Vou dar um outro exemplo para quem é líder, né? Muitos líderes têm liderados aí que querem promoção, e aí você fala assim para a pessoa: você está indo muito bem, mas eu não consigo te promover agora. O colaborador vai sair da sala frustrado. Ele vai falar, ele não vai lembrar que você falou que ele está indo bem, ele só vai lembrar que ele não vai ser promovido agora. Entende? Então, comunicadores de alta performance tomam cuidado com a forma de comunicar. De novo, vamos voltar lá na premissa? A responsabilidade é 100% do comunicador. E que tal se eu falasse assim: você está indo muito bem, eu estou fazendo o que eu posso para te promover? Não ficou mais leve, Ronaldo? Ficou, com certeza. Inclusive, Carol, tem o pessoal que está participando, os treinandos, parceiros de negócios, amigos, que nos acompanham aí na área de negócios. E a Kelly mandou até uma pergunta aqui, mas eu acredito que você acabou respondendo, que era como substituir a palavra mas. Realmente você explicou aí do e, né, dessa adição aí no caso. Isso, ela pode usar, a gente tira o mas, tira porém é igual a mas, tá? No entanto, tira palavras adversativas e busque colocar, Kelly, palavras que adicionam. E até no meio, se você puder dar uma concordada, sabe? O que é o concordada? Você dá o sim e. Então, por exemplo, eu falo assim, eu gosto muito do seu trabalho, sim, e estou trabalhando para te promover. Porque o sim, o cérebro adora essa palavra. Então, aqui na live eu não trouxe esse conteúdo, mas a gente tem a parte aí, um conteúdo que também traz a questão do não, né? Muitas pessoas entram aí no processo de negociação e começam a falar do que não quer. Só que é errado, porque nesse momento a outra parte que está recebendo a tua informação já começa a pensar em tudo que você não quer. Isso é desfavorável para você. Então, sempre, regra do bom negociador, sempre num processo de negociação, fale do que você quer, em termos positivos. Em termos positivos. E evite o uso da palavra mas. Quando vier um mas na sua boca, você... crie essa outra possibilidade, tá? Carol, eu fiquei pensando aqui uma situação que seria relacionada ao mundo corporativo, né? O ambiente dentro de uma empresa. Acompanhando aí alguns projetos ao longo da carreira, reuniões checkpoint, posicionamentos, reuniões estratégicas, eu fiquei aqui pensando essa situação que você está ensinando para nós aqui hoje. Realmente, você apresentar uma solução para um CEO, para um CFO, né, um diretor, no caso, que tem que tomar a decisão, você tem que levar alternativas, e eu fiquei aqui me imaginando, né? Você, como especialista, levar uma alternativa, olha, temos aqui o cenário A para seguir esse caminho, né, XPTO, mas... Então, quer dizer, né, acabou com a... E às vezes o criador desse cenário está lá na tua frente. Pensa a falta de rapport, a falta de conexão que vai haver com essa pessoa. Entende a quantidade de ganhos que você pode ter nos seus relacionamentos, nos seus resultados, né? Como que você pode ser uma pessoa que de fato contribui, passar essa imagem de que você quer contribuir, que você não quer diminuir ninguém. Você está ali para contribuir. Só que, gente, o mas na nossa vida, ele é cultural, é um desafio para a gente fazer essa troca. Por isso que lá no começo da live eu falei, mudança de atitude é um processo.
é um processo. Você precisa, de fato, tomar a decisão e aí começar a se observar. Hoje você vai falar 2 mais, amanhã você vai falar 1, e cada vez mais você vai evoluindo. Porque o mas, ele é muito cultural, ele é crença, ele é uma crença forte na nossa mente, ele é um vício, tá? E para a gente se libertar disso, o que a gente precisa fazer? Adotar esses novos padrões, porque nós somos comunicadores de alta performance e a gente conhece os novos padrões, tá? E a gente precisa usar a nossa criatividade. Ah, mas não vai combinar a frase eu colocar um e, vai combinar com mais. Isso é você quem pensa. Mas combina sim. Use sempre a palavra aditiva, tá? E outra coisa, como que você treina? Repete, gente, repete. Você vai ver o tanto de mais que você costuma falar e você nem percebe. E aí, Ronaldo, eu tenho uma pergunta para você e para o público aí. Seguinte, pessoal, olhando esse conceito do mas e do e, quem tem sido você na tua comunicação? Você é uma pessoa mais mas ou você é uma pessoa mais e? Mais i? Quem tem sido? E aí, pessoal, olha aí, hein? A pergunta é para mim também, Carol? Para todos, para reflexão mesmo. Eu acho que em algum momento em algum momento aí da história, da trajetória, eu fui bastante mas, né? Até realmente entender um pouco disso. Hoje eu diria que eu sou mais E mesmo. E apesar de ainda ter algumas correções a serem feitas aí, confesso que ainda algumas correções, né, estão em andamento para facilitar e melhorar essa comunicação. O importante, Ronaldo, é que você já tenha consciência, né? Então, é assim, é realmente você saber que o comunicador, ele não vai ser uma pessoa que vai engolir sapo, um comunicador de alta performance. Ele não vai ser uma pessoa que vai engolir sapo e vai aceitar tudo que dizem. Jamais. Ele só vai se utilizar de estratégias inteligentes para que ele crie rapport com a outra parte da comunicação, para que ele consiga acompanhar o modelo mental da outra parte e, no final, quando ele tiver todas as informações que ele precisa, ele conduza. Entende? Então, assim, é um processo, de fato, para pessoas que realmente estão preparadas, têm esse nível de informação e querem melhorar os resultados, tá? Isso aqui não é a minha criação. Eu sou uma estudante desse tema, tá? Perfeito. Eu sou uma estudante desse tema. Mas esse tema é um tema que já vem há mais de 30 anos, é PNL, Programação Neurolinguística. Exato. Pode dar uma dica para nós, né, para quem está acompanhando a nossa live semanal ágil, né, hoje, de repente, como fazer esse treinamento, como fazer esse teste? Você tem alguma dica rápida aí, alguma diquinha sobre isso? Em que sentido? No caso, a pessoa quer treinar um pouco isso e desenvolver, né? A pessoa ela não tem essa necessidade de se comunicar tanto no sentido de em termos de negócio, né? Assim, questão de apresentações, palestra, mas no dia a dia faz a comunicação, pelo menos a básica nós temos, né? Então, assim, como treinar nossa mente, né? O nosso subconsciente, acredito aí, para realmente conseguir substituir, por exemplo, o mas, né? Pelo E. Sim, na verdade, assim, Ronaldo, nosso maior laboratório é o mundo, tá? Então, não se limite a esperar chegar numa reunião para você começar a treinar. Comece a treinar dentro da sua casa. Entende? Fala, eu preciso ficar bom nisso. E aí, emerge. A imersão é o segredo, tá, Ronaldo? Comece a treinar dentro da sua casa. Tá conversando com o marido? Com a esposa? Comece a se observar. Ele vai falar, marido e esposa são mestres em discordar, certo? E é por isso também que existe muito problema de relacionamento, porque tem a discordância e não tem a boa comunicação. Então, seja um agente da boa comunicação, use essa técnica dentro da sua casa. Vai treinando, vai percebendo como é difícil, vai percebendo o sentimento que vem no momento em que você não pode falar o mais, porque aí você vai treinando nessas situações cotidianas, simples. No momento em que você vai para uma reunião, aquilo já está mais trabalhado na tua mente, tá? Eu tenho toda uma explicação, Ronaldo, para trazer, falar sobre a capacidade do nosso cérebro de reaprender, né? De realmente ter um processo aí de plasticidade neural, onde a gente vai criando novas sinapses neurais, que são novos aprendizados, e que essas novas sinapses precisam de repetição, precisam do nosso esforço, da nossa dedicação, para que elas comecem, de fato, a virar um hábito, né?
Você sabe, acredito que você já ouviu isso, mas um hábito para ser de fato consolidado, ele precisa de 66 dias de repetição seguidos, ininterruptos, certo? Por quê? Porque é só treinando, é repetindo. Então, não sei quem foi que perguntou, mas para você que perguntou, o teu laboratório é um mundo, são as suas situações cotidianas. Pegue o conhecimento, não espere chegar numa situação específica. Já usa hoje, já aplica. Já começa a se observar, tá bom? Só dessa forma, realmente, você vai poder fazer esse processo parecer um pouco mais natural. Legal. Essa dúvida aí também era do Léo Ferreira, que está nos acompanhando aí na live. Temos o pessoal que está acompanhando, tá, Carol? A gente acompanhando aí, gostando. Parabéns aí pelo desenvolvimento da live aí com o tema comunicação alta performance. Alta performance. Gente, é possível, tá? Eu tô aqui para te inspirar e para te dizer, é possível. Sabe por quê? Porque se alguém consegue, você também pode conseguir. É uma questão de decisão, tá bom? Vamos para a terceira dica, Ronaldo? Vamos lá, terceira dica da Carol Mira, facilitadora ágil. Vou explicar, vou dar o meu melhor aqui para explicar de uma forma muito clara para vocês, porque é um conceito que talvez as pessoas podem falar, nossa, não estou entendendo. Mas vamos lá, vamos juntos entender esse conceito aqui, que é extremamente importante. Então, já dei a dica para vocês, do verbal e não verbal, certo? Congruência. Depois, cuidado com a palavra mas, substitua por uma palavra aditiva. E agora, sempre que você tiver num processo de comunicação, de negociação, tá? Sempre que tiver um conflito aí para ser resolvido, a dica que eu vou te dar é: não se coloque no papel de condutor. Não tente de primeira conduzir. O que é conduzir? É quando eu quero que seja feita a minha vontade. É quando eu quero que a pessoa entenda que o que está aqui dentro da minha mente é o certo. Nós, indivíduos, temos o nosso mapa mental, tá? O nosso modelo mental. Eu tenho um modelo mental que foi construído baseado nos meus aprendizados, nas minhas crenças, nos meus valores, nas minhas verdades. Esse é o meu modelo mental. E posso te falar uma coisa? Para mim, o meu modelo mental é certo. Agora, você, Ronaldo, tem outro modelo mental. O teu modelo mental foi construído com base nos seus aprendizados, nas suas experiências. E o seu modelo mental para você é certo. Agora, você imagina, duas partes entram num processo de comunicação, cada uma tem o seu modelo mental. O comunicador de alta performance, ele não entra querendo fazer com que o outro engula e aceite o modelo mental dele. O comunicador de alta performance vai entrar na comunicação entendendo que, em primeiro lugar, ele precisa entender o modelo mental do outro. Ele entende para que, nesse processo de entendimento, ele busque um ponto de convergência e comece a levar essa conversa, essa comunicação, para um ponto que, de fato, ele deseja. Mas tem um processo, né? O grande erro aí das pessoas é que, eu acho que você tem vivido muito essa situação, né, Ronaldo? Pela sua experiência, pelo fato de você ser uma pessoa muito bem relacionada, que tem contato com diversos tipos de pessoa. As pessoas entram já querendo vender o peixe delas e não dão muito tempo para você expor o seu, não. Né? É verdade. O comportamento hoje das pessoas é, de fato, um pouco agressivo. E o comunicador de alta performance, ele tem uma premissa. Ele acompanha. Ele acompanha. E voltando um pouquinho nessa questão, Ronaldo, do mapa, né? Eu tenho o meu mapa, você tem o seu. Quando a gente vai falar sobre alguma coisa, você tem a sua visão sobre um tema e eu tenho a minha. Vamos falar do Bolsonaro. Eu tenho a minha visão, você tem a sua. E o que acontece? Quando a gente tem essa questão do mapa mental, né, e a gente entra num processo, a gente começa a conversar e a gente chega a imaginar que a gente está falando da mesma coisa. E existem muitas pessoas que conversam, entram em discussão e acham que estão falando da mesma coisa. Mas lá no fundo elas não estão. Porque uma está falando da verdade dela e a outra está falando da verdade dela, que são diferentes, tá? Então eu sempre preciso entender que a outra pessoa tem o jeito dela pensar. E eu preciso entender e começar a assumir uma postura de que isso é normal e que tá tudo bem.
E aí, como é que eu fico nesse processo de comunicação? Eu começo a acompanhar. O que é acompanhar? Eu começo a usar expressões inteligentes para mostrar para a pessoa que eu entendo o ponto de vista dela. Por exemplo, eu permito que a pessoa pense do jeito que ela queira. E eu digo, ok, eu entendi o seu ponto de vista sobre o Bolsonaro, eu entendo você e talvez, se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria como você. Quando a outra parte ouve isso de você, você já vai ganhando a confiança dela. É diferente de você chegar para ela e falar, discordo, não concordo, não quero nem falar desse assunto com você. Então, de novo, eu estou construindo aqui um raciocínio para no final vocês terem isso claro, tá? De novo, gente, o objetivo da comunicação é achar uma solução. E aí, quando eu tenho uma divergência, né, pontos divergentes, e eu tenho um processo de uma boa comunicação, qual que é o resultado? Crescimento. A chance de eu achar um ponto em comum, um ponto de convergência é muito maior. Agora, quando eu tenho pontos de divergência e eu tenho uma má comunicação, por exemplo, com o uso do mas, a comunicação verbal e não verbal nada a ver, entende? Não conversando. Quando eu quero só colocar a minha verdade na pessoa e quero que seja feito do meu jeito, porque o meu jeito é certo, eu juro que é certo. Eu juro que o meu jeito é certo. Quando eu tenho uma má comunicação, qual que é o resultado? Conflito. Conhecem parentes que ficam sem se falar anos porque brigaram por causa de política, por causa de religião? Futebol é um tema que gera muito conflito também. Por quê? O problema não é a divergência, gente. O problema não é esse. O problema é a má comunicação. É a falta de eu acompanhar, de eu entender o modelo mental do outro. Então, o que acontece? Existem técnicas, né, para que a gente consiga acompanhar, tá? Existem técnicas. Então, por exemplo, eu costumo muito comparar esse tipo de significado do acompanhar versus o conduzir com a dança. Numa dança, né? Numa dança de casal, o que acontece? Quem que dança bem? Quem sabe acompanhar bem, não é, Ronaldo? É verdade. Agora, na comunicação, quem acompanha bem. Então, o que é acompanhar? O Ronaldo vai começar a falar para mim do Bolsonaro. Poxa, é um absurdo a forma como ele está se posicionando. Não, mas olha, eu acho que tudo bem, ele não está trazendo a comunicação adequada, mas ele está certo, ele tem que se preocupar com a economia. E aí entro eu na conversa e falo para ele, eu posso entrar na conversa e dizer, não concordo com nada que você está dizendo. Esse cara tem que ser tirado do poder. Então, assim, eu não concordo com ele, mas ao invés de eu ir para cima, de eu ir bater de frente com ele, querer conduzir, tá? O que eu faço? Ronaldo, eu entendo o que você está dizendo, é importante a sua colocação. Agora, esse ponto aí que você falou, que é um absurdo a forma como ele está se comunicando, isso realmente eu concordo com você. E aí, olha a diferença, gente. De um ponto de divergência, a gente acha um ponto de convergência. Isso é importante, isso é acompanhar. E no processo do acompanhar, isso é muito importante na negociação, tá? Eu vou usando a curiosidade, eu vou questionando a pessoa, mas por que de fato você pensa assim? O que faz você pensar dessa forma? Porque quando eu vou acompanhando, aquilo que é para ser um conflito por causa da divergência, eu começo a despressurizar. Eu vou tirando a pressão, a pessoa vai ficando mais leve. A pessoa vai entendendo que está tendo um rapport, né? Um espelhamento ali, eu estou me colocando na condição dela. E aí, no momento em que eu acho um ponto de convergência, o que acontece? Eu coloco a intenção e a pessoa vai estar muito mais aberta a assumir, a entender, a analisar a possibilidade. Então, de novo, comunicadores de alta performance, eles têm respeito pela abobrinha do outro. Eles se posicionam com respeito. Eles respeitam. E nesse processo, eles vão acompanhando com o foco de reduzir o conflito, achar um ponto de convergência, tá? Para que no final você entre e conduza, porque você já ganhou a confiança da outra parte.
Então, nunca entre num processo de comunicação para conduzir. Primeiro, acompanhe. Você é inteligente. Você sabe que a outra pessoa que está do outro lado, ela tem um mapa. Ela tem verdades na mente dela. Tenta entender essas verdades. E por mais abobrinha que você entenda, respeita essas, você ache, respeita essa verdade dela. E vá tentando buscar um ponto de convergência. E aí, a gente vai entrar, né, numa questão aqui que é bem importante. Sempre que você for questionado e aquilo te deixar meio nervoso, te deixar um pouco assim desestruturado, usa uma dica aí que eu vou te dar de inteligência emocional, que é o PROR, tá? É o PROR. Fala comigo, Ronaldo, PROR. 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 Vamos lá. Ensina para nós aí o que é o PROR. Você ficou bravo, que você não concorda. Nesse momento, o que você vai fazer? Você fala, eu uso o PROR. Você não vai falar PROR, você vai pensar, eu uso o PROR. O que é o PROR? O que é o PROR, Carol? Pense, reflita, observe e então você responde. Tá? Sempre que vier um contraponto muito que mexe com as suas emoções, usa o PROR. A produção vai digitar aqui para o pessoal aprender, tá? O que é o PROR. Usa o PROR. Pense, reflita, observe a situação, observe o fato. Não julgue a pessoa. A polêmica, gente, é sempre em cima do fato, tá? Do fato, não da pessoa. Então, pense, reflita, observe e responda. E só assim você responde. Então, assim, comunicadores de alta performance entram numa conversa, primeiro, para que, gente? Fala comigo. Acompanhar. Acompanha o outro, entende. Usa aquelas expressões que eu falei, né? É importante você dizer isso, mas não, olha, ó, vício. Importante você dizer isso. E você já parou para analisar essa outra questão? Você já parou para ver por essa outra óptica? Olha como fica mais leve, tá? E nesse momento eu estou acompanhando o raciocínio, o modelo, o mapa mental da outra pessoa. E quando a gente acha um ponto de convergência, que a gente concorda, as duas partes concordam, eu conduzo. E ela vai estar mais aberta a analisar a minha possibilidade. Certo? Muito bem. Tem sentido, Ronaldo, para você? Muito sentido, cara. Tenho certeza que está fazendo muito sentido aí para todos que estão acompanhando a nossa live semanal. O pessoal tá atento aqui, né? Nós estamos acompanhando. O tema realmente me surpreendeu, a sua abordagem, a sua didática, muito bom, bacana. E é isso aí, tá muito agregador, tá muito legal. E, gente, ó, vou falar uma coisa para você. Nossa, a Carol tá vindo aqui, tá me trazendo um monte de dica. Como que eu vou lembrar disso? Lembra que eu falei para você pegar o papel e a caneta, né? São 4 dicas só, tá? E aí, assim, ninguém falou para você que ia ser fácil. Ninguém falou para você, vai ser fácil fazer isso, essa mudança. Não. Mas ninguém falou que é impossível, tá? Ninguém falou que é impossível. Então, gente, bora lá, tá? Coragem, foco na tua comunicação de alta performance agora pro restinho de ano que a gente ainda tem, né, Ronaldo? É isso aí. E o pessoal que quiser revisitar aí, no caso, o conteúdo com a Carol Mira, né? O conteúdo será disponibilizado também, além das mídias sociais, no canal de YouTube da Ágil Escola de Negócios. E essa live estará lá completinha também para aquele pessoal que gosta de revisar, olhar de novo, né? Fazer uma análise novamente. Isso. E aí, para a gente dar sequência, eu vou para a última dica agora, tá, Ronaldo? A gente já está batendo às 7 horas, eu vou para a última dica. Só antes reforçar, outra regra do bom negociador. Se você é um negociador, e todos nós somos, né? Em todos os momentos, em casa, no trabalho, com a gente mesmo, às vezes, né? A regra do bom negociador. Comece sempre achando um ponto em comum, tá? Por mais que tenha a divergência, se apega nesse ponto em comum. Se apega nisso. Acompanha. E no final, quando você já ganhou a confiança da outra parte, quando você não usou mais, quando você alinhou verbal e não verbal, tá? Quando você mostrou para ela, poxa, eu me importo com o que você pensa. Nesse momento, ela vai estar muito mais aberta a receber a sua sugestão, a receber a tua possibilidade. Beleza? E aí, Ronaldo, eu trouxe aqui também a técnica do 101%, né? Que ela é muito uma continuação desse conceito do acompanhar versus conduzir, tá?
o que é essa técnica do 101%? Vamos supor que eu e você estamos numa discussão e, de fato, você não concorda com 100% do que eu estou falando. Mas dentro desse 100%, o teu desafio enquanto comunicador de alta performance é achar 1%. Achar 1% que você concorda. Porque a partir daí, você consegue dar continuidade, usando as técnicas da boa comunicação, para você ter um resultado positivo, tá? Um resultado de crescimento, de bom relacionamento. Então, com a técnica do 101%, gente, ela é muito desafiadora. Por quê? Porque o nosso cérebro, no momento em que ele não concorda com algo, ele já bloqueia, tá? Então, aí é o desafio de eu refazer esse comportamento. Ok, o que ele tá falando eu não concordo. Peraí, deixa eu encontrar alguma coisa no que ele fala que eu também penso assim. E aí você começa a ter interesse pelo que a pessoa tá falando. Você começa a questionar essa pessoa, até que você ache esse ponto de convergência e fale, sim, eu concordo com esse ponto. E parou para analisar por outra óptica? Parou para analisar como seria ser, né? E aí, aqui eu já estou colocando um pouquinho de linguagem hipnótica. Quando você quer falar de alguma coisa para a pessoa, você pode usar como seria se fosse dessa maneira. E aí você coloca a pessoa num estado em que ela ativa a imaginação dela e ela começa a dar a chance do cérebro dela começar a pensar naquilo. Porque tem gente que fala, eu não quero nem pensar nisso, né? E aí você fala, como seria se? Como seria se? E aí você coloca o teu ponto, a tua verdade. Mas de uma forma estratégica, com ferramenta, sem agredir, sem criar conflito, sem confrontar, tá bom? Quando que você pode usar essa técnica do 101%? Tem um assunto importante para tratar e você sabe que vai ser desafiador? Usa a técnica do 101%, tá? É exatamente isso, usa essa técnica, não deixa de explorar isso. Isso é extremamente importante para você ter bons resultados na sua comunicação, melhores relacionamentos, tá? Então é isso, quando eu apresento pego esse 1%, do 100% que ela falou que eu não concordei, eu acho 1% que eu concordo, eu começo a estabelecer até para mim mesmo a chance de eu continuar me comunicando com essa pessoa. É incrível, gente, é incrível isso, tá? Os resultados que usar essas técnicas trazem. De novo, ser um comunicador de alta performance não é engolir sapo. É você entender que o outro tem a abobrinha dele, entre aspas, né, com respeito, mas que você entende a abobrinha dele. E que mostrando para ele que você respeita a abobrinha dele, você vai colocar o teu ponto de vista para que vocês cheguem num ponto em comum de convergência, de solução. E pode ser que até ocorra o contrário, a pessoa te convença. Porque talvez você não tinha parado para analisar por outra óptica, tá? Postura reativa realmente não é efetivo, tá? A gente precisa abrir a mente, expandir a mente e se permitir viver essas ferramentas, essas dicas para que vocês melhorem os resultados. Uma outra coisa aqui para fechar essa dica 4. Sempre que eu for colocar o meu ponto para a pessoa, porque lembra, eu acompanhei, e aí agora eu vou pôr o meu ponto, eu vou conduzir, beleza? No momento em que eu for conduzir, quando eu falar, mas eu não coloco diretamente a minha opinião, o que eu coloco primeiro para ela? Fatos, argumentos. Ronaldo, eu entendi o que você falou, entendi realmente todo esse cenário econômico versus o cenário da saúde, como está sendo o posicionamento e a preocupação do Bolsonaro. Entendo que ele está, sim, preocupado com a saúde, mas é que ele está falando muito mais da economia. Então, as pessoas estão achando que talvez ele não está preocupado com a saúde. Eu entendo esse ponto. Mas, de acordo com pesquisas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o isolamento horizontal ele é a melhor forma, a forma mais efetiva da gente conseguir evitar o estresse no sistema de saúde. E eu acredito, aí você vem com a tua opinião, e eu acredito que, de fato, se outros países seguiram essa recomendação, a gente também precisa seguir.
Porque o que deu certo lá vai dar certo aqui. Entende, gente? Eu já não falo direto, Ronaldo, eu entendo, mas eu acho que tem que ser como os outros países fizeram. Não, eu trouxe fatos. Eu trouxe um terceiro lá que não tem nada a ver comigo. Eu só estou me baseando no fato dele para depois eu dar a conclusão. Olha, gente, que forma inteligente da gente conduzir, tá? Então, se você usar essas técnicas, meu amigo, minha amiga, você vai entrar no processo de comunicação para ser bem-sucedido, tá? Para ganhar de uma forma justa e com respeito pela a outra parte. Ou seja, você acaba trazendo fontes e referências aí, né, respeitadas, oficiais também. Sempre que você for dar a tua opinião, traz primeiro um fato, traz primeiro um dado. A pessoa vai se dar, lembra, o cérebro da pessoa vai começar a abrir para analisar as possibilidades. Você está trazendo dados reais. E aí você talvez acate aquilo que ela está sugerindo com base nos dados reais que às vezes você nem conhecia. Tá? É uma estratégia também. Beleza? Ótimo. Eu tenho, como que você quer conduzir? Eu tenho aqui uns recadinhos finais para passar para o pessoal, só reforçando o nosso conteúdo. E depois seguir, segue, já eu encerro a nossa live. Pode seguir você aí com a palavra. Beleza, pessoal. Então, assim, falamos de 4 dicas, certo? Alinhamento da congruência, da comunicação verbal e não verbal. Falamos sobre palavra adversativo mas, troque o mas pelo e, que é uma palavra aditiva. Falamos sobre acompanhe e não entre numa condução de primeira no processo de comunicação. Acompanhe e depois, só no finalzinho, você conduz, tá? E falamos da técnica do 101%, para que te ajude a achar um ponto de convergência no momento aí crítico de divergências, tá? E aí, o que eu quero reforçar aqui para você? Quero que vocês guardem essas mensagens, esses bullet points que eu vou passar agora, no coração mesmo, tá? Se puderem, anotem, para que vocês saiam dessa live com essas ferramentas que vocês podem aplicar a partir de hoje. E eu quero que vocês compartilhem com o Ronaldo, comigo, através da página da Ágil, tá? Depois eu também posso passar a minha página, os ganhos que vocês vêm tendo só de aplicar essas pequenas técnicas que são 10% só de todo o conteúdo que a gente tem ainda para falar, tá? Não aqui, mas talvez futuramente num treinamento. Então vamos lá, gente. Primeiro, lembre-se, responsabilidade da comunicação é 100% do comunicador. Não esqueça, sejam comunicadores de alta performance, são autorresponsáveis. A responsabilidade é tua, meu amigo. E acabou, é isso, tá? Segundo, congruência. As tuas palavras estão congruentes com o que você mostra? Com a tua expressão, com o teu gesto, com o teu silêncio? Tá congruente? Avalia isso. Depois, não esqueça, você tem o seu modelo mental, você tem as suas verdades, e o teu modelo mental é certo para você. O outro também tem o dele. E como comunicador de alta performance, o meu objetivo é buscar entender o mapa do outro, em primeiro lugar, antes de colocar o meu para ele. Ok? Use mais e menos i. Desculpa, troquei tudo aqui. E menos mas. Certo, pessoal? Perfeito. E a regra do 101%, hein? Escreve na mão todo dia de manhã 101% para vocês não esquecerem. Depois, num processo de comunicação onde tem divergência, lembre-se, premissa, a divergência é em cima, a polêmica é em cima do fato e não da pessoa. Se você olhar o fato e não olhar a pessoa, isso vai te ajudar também a finalizar o processo sem conflito, beleza? O que mais? Acompanhe e só depois conduza. Lembre-se, você é alta performance. Não vai me chegar conduzindo o processo, que aí você não assistiu a nossa live, né, Ronaldo? É isso aí. E depois, gente, assim, comunicadores de alta performance, eles falam menos e ouvem mais. Coloque-se no papel de bons ouvintes, pratiquem a escutativa, questione. É só ouvindo que eu vou entender o modelo mental do meu funcionário, que eu vou entender o modelo mental do meu líder, que eu vou entender o modelo mental do meu marido, do meu filho. Questione, pergunte, tá?
E cuidado, sempre cuidado, pessoal. Primeiro observe, né? Primeiro observe, ao invés de interpretar. Porque a gente tem muito a mania de sair interpretando com base no nosso modelo mental. Mas um comunicador de alta performance, ele observa o fato, tá? E depois ele questiona. Lembra do PROR? Pense, reflita, observe, aí responde. Use essa regra para a tua vida. E comigo, que você não pode deixar de cumprir. Coloque esse conhecimento que você obteve aqui através dessa live incrível que a gente teve com a Ágil, tá? Coloque em prática. Transforme isso em sabedoria. A única forma de você transformar isso em sabedoria é praticando, é se jogando na experimentação, é pegando essa regra que a Carol falou lá na live e começando a executar ela. Transforme isso em sabedoria, porque eu tenho certeza que os seus resultados vão ser impactados positivamente. E é isso, de fato, que eu desejo para você, tá bom? Gente, muito obrigada. Ronaldo, como que a gente vai seguir aqui agora? Carol, obrigado aí pela sua participação, tá? Eu vou fazer, então, o encerramento com o pessoal que está acompanhando. Agradeço aí a todos que puderam acompanhar essa live, mas também peço aí que divulguem, né, para os seus contatos. Esse tema é muito importante para todos nós profissionais. Então, assim, nós encerramos a live semanal ágil de hoje, que ocorre todas as quintas-feiras, às 18 horas, cujo tema, né, que foi debatido hoje aqui, apresentado pela nossa facilitadora, a Carol Mira, foi comunicação de alta performance, com muitas dicas aí, aconselhamentos, né, informações muito interessantes, tenho certeza que agregou aí para todos, tá legal? Daqui a pouquinho a Ágil entra no ar novamente ao vivo, com a dica ágil do dia, tá bom? E também aproveito para convidar aí o pessoal para participar na próxima terça-feira da Mentoria Digital Ágil. Veja aí, a gente está com bastante conteúdo digital gratuitos, né? É importante lembrar que a Ágil está trazendo tudo isso aí de forma gratuita para somar e contribuir aí com esse momento de crise, esse momento do isolamento social. Carol, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Ronaldo. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Até mais.